No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre visto. Eu resolvi trazer esse vídeo, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam sobre vistos, quais os tipos de visto que são possíveis para a Holanda. Já adianto que a Holanda não é, assim, em geral, o país mais legal com visto. Eles são bem chatinhos e em vários casos você tem que fazer alguns processos como integração, como fazer o pedido do visto estando no seu país, enfim, fazer prova do nível de holandês. Então não é, assim, o país mais fácil de você pedir o visto e também depois de você se naturalizar e pegar a cidadania holandesa. Não que seja impossível, muito pelo contrário, e não que seja também tão difícil assim, mas o que eu quero dizer é que, comparado a outros países, eu sei que tem outros países que têm menos exigências do que a Holanda. A Holanda é um paísinho bem do chatinho mesmo, vamos ser honestos aqui, né? É importante esclarecer também que todas as informações que eu estou trazendo aqui, eu peguei no site do IND, que é o site da imigração e da naturalização holandesa, ou seja, é o site onde você solicita visto e, num estágio mais avançado, é por onde você vai pedir a sua nacionalização, ou seja, a sua cidadania holandesa. Vou falar aqui também de uma forma mais genérica, senão esse vídeo vai ficar super longo, e é importante que você entre no site do IND para ver mais detalhes, ver documentações necessárias, até porque tem casos e casos, e eu não vou ficar falando aqui de exceção, porque se eu falar de exceção, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Mas com esse vídeo dá para ter uma boa noção de quais são as possibilidades pensando, né, para as pessoas que pensam em morar na Holanda. Apesar de eu estar falando de visto de residência, eu vou começar falando sobre o visto de turista. Por que eu vou falar disso? Porque tem muita gente que acha que não precisa de visto para entrar na Holanda ou, na verdade, no espaço Schengen como turista. Mas, na verdade, precisa de visto sim. A questão, que é onde as pessoas fazem bastante confusão, é que você não tem que solicitar um visto previamente, como acontece, por exemplo, quando um brasileiro quer ir para os Estados Unidos, que tem aquele processo chatíssimo do visto americano. Para entrar nos países da Europa, você pode simplesmente embarcar e quando chega no primeiro lugar onde você fizer conexão, é que vai ser ou não concedido o visto para você. Mas aquela história de você chegar lá no balcão da imigração, ele perguntar para que você está vindo, quantos dias você vai ficar, em onde você vai ficar, a comprovação de dinheiro, porque tem todos esses requisitos. Na verdade, ele está analisando se ele vai te dar esse visto de entrada no espaço Schengen ou não. Aquilo lá é sim um visto. Hoje funciona desta forma, estou gravando esse vídeo no começo de 2023 porque essa história de visto de turista vai mudar, mas eu quero fazer um vídeo específico sobre visto de turista. Seguindo em frente, vou falar rapidamente sobre o visto de refugiado, porque algumas pessoas têm curiosidade, mas acredito que praticamente não se aplica para nós brasileiros, mas o visto de refugiado é um visto para pessoas que estão em situações vulneráveis por questões no país de origem delas, como por exemplo está acontecendo atualmente com os ucranianos da guerra, né, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então tem muita gente vindo para cá com esse visto de refugiado. No passado teve várias pessoas também da Síria, teve, né, na verdade são ondas, né? Teve a onda da Síria quando a Síria estava numa situação muito pior, de guerra e de conflitos, mais recentemente da Ucrânia. Um fato curioso sobre esse visto de refugiado é que, na teoria, ele dá direito à cidadania. Só que a Holanda, diferente de outros países, quando ela concede o visto de refugiado, ela concede primeiramente um visto temporário de 5 anos. Durante esse período de 5 anos, se a situação no seu país deixar de ser considerada ruim ou vulnerável e passar a ser segura, então vamos fazer um exemplo prático. Por enquanto a gente está com essa guerra Ucrânia e Rússia. Vamos supor que amanhã o Putin, o Putin cai e entra um cara muito legal e pró-Europa, no lugar dele. E aí vira para a Ucrânia e fala, vamos ser amigos de novo, chega de guerra, vamos entrar em paz. O que vai acontecer com os refugiados, as pessoas que estão aqui na Holanda com visto de refugiados ucranianos? Vão ser convidados a voltar para o país de origem deles, vão ter o visto cassado, porque
uma vez que não tem mais, né, o risco que tinha, no caso a guerra, nesse exemplo hipotético, infelizmente hipotético, né, que eu fiz. Então a Holanda entende que ela não precisa mais conceder um visto de refugiado e tudo que um visto de refugiado proporciona para uma pessoa. Então o visto de refugiado é, como se diria no Brasil, uma faca de dois legumes. Uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, se você tem uma situação muito pontual, vale a pena, lógico, né? Você sair de um país que está em guerra ou com grandes problemas e vir para a Holanda, mas você corre o risco de perder o visto. Então, visto que não necessariamente te garante essa estabilidade de ficar aqui para sempre, por exemplo. Então, eu já ouvi que muitos refugiados preferem ir para outros países que têm facilidades maiores para você permanecer no país uma vez que você entra como refugiado. O terceiro e o quarto visto que eu vou falar são dois vistos que se enquadrariam na categoria de reunião familiar, mas um deles é o visto de partner, que eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo especificamente contando a minha experiência em conseguir esse visto de partner, que é o visto com o qual eu vim para a Holanda. Então, como eu tenho um vídeo bem mais explicadinho sobre esse assunto, eu não vou me alongar muito, mas basicamente você pode pedir esse visto quando você tem um partner que vem morar na Holanda ou que é cidadão holandês, ou que já mora na Holanda também, pode ser. E você não precisa necessariamente estar casado ou se casar com essa pessoa para solicitar o visto. Você precisa ter um relacionamento sério e você precisa comprovar que esse relacionamento é sério. Mas, como eu disse, não vou me alongar, corre lá na lista do canal que tem um vídeo explicando detalhe a detalhe desse visto, como conseguir, como funciona o processo, que tá bem mastigado. Se esse é o seu caso, corre lá que é sucesso. O outro visto que seria de reunião, né, como uma reunião familiar, eles chamam esse visto de Ruling Chaves Vilches, não sei como pronuncia isso direito, mas enfim. E é um visto que te dá direito a acompanhar o seu filho até ele fazer 18 anos. Ou seja, vamos supor que eu tivesse um filho com um cidadão holandês, tivesse com esse visto de partner. A partir do momento que esse cidadão, vamos supor, morre, o meu visto, já era, é mandado embora, né? Eu vou ser mandado embora porque meu visto fica vinculado a essa pessoa. Ou não precisa nem matar o cidadão, né? Vamos supor que eu me separe da pessoa, antes nem não tenho cidadania nem nada. Então, o meu visto de partner é sempre vinculado ao meu partner. Se o nosso relacionamento terminar, eu tenho 4 semanas para ir embora. Mas vamos supor que tenhamos um filho, eu posso pedir esse visto Chaves para poder permanecer, porque meu filho, sendo um cidadão holandês, ele vai ter direito de ficar no país, eu posso pedir esse visto para acompanhá-lo, para poder estar com ele, né, e dar o suporte que uma criança precisaria até ele fazer 18 anos. E aí que é a pegadinha desse visto, porque esse visto é assim, se esse exemplo que eu te dei, eu tenho um filho criança e peço esse visto, então, vamos supor que meu filho tenha 10 anos, então eu pedi o visto agora, eles me concederam, dali a 5 anos eu posso pedir a cidadania. Mas vamos supor que meu filho tivesse 16 anos e eu pedisse esse visto. De 16 para 18, são 2 anos. Em 2 anos eu não consigo pedir cidadania, porque precisa de 5 anos para pedir cidadania. Isso significa que no dia do aniversário do meu filho de 18 anos, o meu visto é cassado. Então esse visto Chaves vale até a criança, né, completar os 18 anos de idade. Assim que ela completa 18 anos de idade, o seu visto expira e você tem também 4 semanas para sair do país. Então, dá direito à cidadania? Depende da idade do seu filho, né? Quando você pede esse visto, normalmente é filho. Depende da idade do filho e quanto tempo, se você vai conseguir se naturalizar, que é outro processo também, né? Se não conseguir, a criança fez 18 anos, o visto expira. O próximo visto possível é visto de trabalho, que é para o que eles chamam de imigrantes high skilled, né? As pessoas com skills altos, elevados, né? E por que eles chamam de high skilled? Porque tem algumas regrinhas para poder conceder esse visto. A primeira delas é que não é qualquer empresa que pode pedir esse visto. Para uma empresa pedir esse visto para alguém, porque você não pode pedir esse visto, é uma empresa que tem que pedir o visto para você. Para tal, a empresa precisa ter um cadastro no IND, precisa justificar que ela não consegue contratar esse tipo de pessoa dentro da Holanda e que ela precisa trazer alguém de fora. E para fazer isso, além de ser muito trabalhoso, é bastante custoso. E aí vocês acham que qualquer empresa vai querer passar por esse processo de gastar uma nota para poder
conseguir essa licença especial para contratar gente de fora. Então, não é qualquer empresa que consegue, que tem essa autorização para poder trazer alguém de fora. E é importante eu esclarecer isso, eu vou chegar lá por quê? Porque eu vejo alguns brasileiros, assim, na esperança do sou brasileiro, não desisto nunca, sair aplicando para empregos em vagas de empresas que estão na Holanda, né? Vagas aqui na Holanda, não importa que cidade, mas eu já vi muita gente fazendo isso. E se a empresa não tem essa licença, ela não vai buscar essa licença só para contratar você, alecrim dourado, que tem um currículo maravilhoso. Por melhor profissional que você seja, por mais qualificado que você seja, se ela não tem essa licença, esquece. Não gaste esforço de se candidatar para essa empresa, porque é tempo perdido. Esse visto, como é uma coisa assim específica, né, profissionais, pelo menos na regra do governo, são profissionais que estão em falta na Holanda, então eles têm uma série de benefícios. Então tem, por exemplo, um desconto no imposto, que eles pagam 30% menos de imposto do que as outras pessoas normais, cidadãos, inclusive holandeses. Você não precisa fazer tudo de novo com a sua carta de motorista, você pode simplesmente trocar a sua carta brasileira pela holandesa, paga somente uma taxa, e mais outras coisinhas, mas assim, acho que essas duas coisas são assim o grosso, até porque esse visto normalmente é pensado para pessoas que vêm passar um tempo, tipo 2 anos. E aliás, depois de 2 anos, por exemplo, essa questão do imposto, ela encerra, você não tem mais esse benefício fiscal depois de 2 anos, porque na cabeça do governo, esse visto não é necessariamente para você vir e ficar para sempre, seria como um contrato de trabalho temporário aí de 2 anos. Então, dá pra você ficar mais? Dá pra você ficar mais, acho que dá pra... Eu até acho, não tenho certeza, mas acho que dá pra você ficar até ad eterno se você quiser. Só que com o tempo você vai perdendo alguns desses benefícios de High Skill Immigrant, principalmente essa questão do imposto. Outro visto possível é o visto de empreendedor. Eu já ouvi falar, não sei se é fato, mas já ouvi falar que nos Estados Unidos, se você tiver aí uma graninha quase irrisória pra quem é rico, né? Mas se tiver um certo volume financeiro, você pode solicitar um visto e pegar esse visto de empreendedor nos Estados Unidos sem muita complicação. Tendo dinheiro, tá bom. Aqui na Holanda é um pouco diferente. Mesmo que você tenha muito dinheiro, para você conseguir o visto de empreendedor, tem algumas regras e tem principalmente uma avaliação que eles fazem para te conceder esse visto que está baseada em 3 pilares. Na verdade, 4, né? É um sistema de pontos que vai levar em consideração a sua experiência pessoal, o plano de negócios, que você tem que apresentar um plano de negócios, e o valor agregado para a Holanda. Ou seja, tem que ser uma empresa cuja atividade tem alguma relevância para o país. Não pode ser aplicar para abrir um carrinho de pipoca na Holanda, não vai dar certo, né? E, que eu falei, são 3, mas na verdade são meio que 4, né? Você tem que ter uma receita estimada, na verdade, um lucro bruto de pelo menos 1.400 euros por mês. Lucro, não é receita, é lucro, no mínimo. Então, assim, por mais que você tenha um rio de dinheiro, talvez se você for Elon Musk, eles te dêem uma trela, mas assim, mesmo que você tenha um bom dinheiro para investir numa empresa, se você não tiver experiência no setor para comprovar que você tem experiência para abrir essa empresa, você provavelmente não vai conseguir esse visto porque o pilar da experiência você não tem. Ou se você tiver bastante experiência, tiver o dinheiro e tiver um bom plano de negócios, que também precisa fazer um plano de negócio consistente, mas se não for uma atividade relevante para a Holanda, também não vai conseguir o visto de empreendedor. Então tem que ficar bem atento nessas coisas se você tem esse interesse de ir pelo visto de empreendedor. Por fim, desses vistos que eu resolvi trazer para esse vídeo, queria encerrar com o visto de au pair. O que é au pair, que nem todo mundo sabe? Au pair é uma pessoa que vai para um intercâmbio em outro país. Tem vários países que têm esse visto de au pair. Acredito que os Estados Unidos é o mais famoso, deve ser o que mais concede visto de au pair, mas sei que a Austrália também faz, tem outros países que também fazem, que é para pessoas jovens de 18 a 25, 26 anos, dependendo do país, no caso da Holanda de 18 a 25 anos, que é para você vir ficar numa casa com uma família. Você vai trabalhar para essa família em funções domésticas e essa família em troca vai te dar a moradia, a comida e um faz-me rir, porque não é salário, porque a família está bancando também boa parte das suas despesas de estadia, de alimentação e tudo mais, mas te paga lá um salário, né, um faz-me rir, porque não é um salário
vai ficar rico trabalhando de au pair. Não. Mas dá pra juntar um dinheiro, dá pra ir pra uma farrinha de vez em quando, dá pra aproveitar a vida, principalmente se você tiver entre 18 e 25 anos. Imagina, eu me arrependo muito que eu não fiz au pair na minha fase jovem, eu decidi fazer faculdade. Não que não tenha sido bom fazer faculdade, mas acho que teria sido muito bom ter sido au pair. O importante é, au pair, você não pede visto de au pair. A pessoa que vai ser au pair não pode pedir o visto de au pair. A pessoa que quer ser au pair tem que encontrar uma agência de au pair. Essa agência vai fazer a intermediação entre você e a família que vai te receber e vai também ver se essa família atende todos os requisitos, ver se essa família, né, está apta, se as duas partes, né, tanto o au pair quanto a família, se eles têm uma conexão, se eles, né, se vai conectar, os dois vão conectar bem, vai dar certo junto, né, que às vezes, enfim, todo um rolê assim para garantir que o negócio vai dar certo, porque essa família, querendo ou não, vai se responsabilizar também até um certo nível, né, por esse au pair. E vai colocar para dentro de casa uma pessoa que vem de um outro país, né? Então, é um nível de responsabilidade e de risco também muito grande para ambas as partes, né? E essa agência intermedia e vai cobrar uma taxa do au pair, mas até no site do ND fala de 34 euros, que você não pode pagar mais do que 34 euros, porque a maior parte do custo tem que ser bancada pela família. Mas esse visto tem alguns requisitos, assim, bem importantes. Então, tem a idade, que é de 18 a 25 anos, mais de 25 anos não pode pedir o visto de au pair. Tem que ser solteiro ou solteira, não pode ter filhos, não pode ter feito algum outro tipo de intercâmbio para a Holanda anteriormente e não pode ter nenhuma relação com a família que vai receber o au pair. Então não pode ser parente, não pode ser uma pessoa que você já conhece, tem que ser realmente, e por isso também que é intermediado por essas agências de intercâmbio para eles fazerem um pouco desse filtro. Eu acho esse visto de au pair assim muito legal para quem quer ter uma experiência fora do país, que está nessa fase assim de descobrir um pouco a vida, né? 18 anos, a gente não sabe com toda a certeza absoluta o que a gente quer fazer. Eu acho que é um visto bem bacana, porque é um visto assim de 1 ano, se não me engano, prorrogável por no máximo 2. Nem sei, porque acho que na Holanda só pode ser 1 ano. Nos Estados Unidos eu sei que prorroga para até 2 anos, mas aqui eu acho que só pode ser 1 ano. Enfim, mas eu acho que é um visto bem bacana, bem legal, até para você ter uma experiência fora do país, né? Esses são assim os tipos mais básicos de visto para morar na Holanda, né? Principalmente, falei um pouco do visto do turista, mas em geral falei de vistos de residência. Para quem é residente ou que já pensa, né, mais lá na frente, a Holanda tem o processo também de naturalização e cidadania, né, que em geral você precisa morar na Holanda por 5 anos. Tem aí as exceções e os pontos de atenção relativos ao tipo de visto que você tem no país. Então, como eu falei, de refugiado, pode ser caçado, visto Chaves, que também tem uma duração limitada e você pode não conseguir cumprir esses 5 anos para pedir naturalização. E, em geral, para você pedir naturalização, você precisa fazer o processo de integração, que envolve provar que você tem algum nível do idioma holandês, pelo menos o básico. Mas essa história de naturalização já é um assunto para outro vídeo. Por hora, deixa o seu like, deixa o seu comentário se tem alguma dúvida, mesmo que eu não souber, vou pesquisar, vou perguntar para as minhas fontes interessadas. Se também tiver dúvidas específicas, entre no site do IND que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada por me assistir.